Permear e embebedar o Estado com a religião, seria isso o plano de Deus? Seria isso uma missão pétrea dos militantes do cristianismo ou demais crenças? Será que esse é o plano de Deus? Bom, Israel tem por tradição ser uma nação teocrática, né? Utilizar Deus na política. Da mesma forma também Roma também. Mas se você observar bem, os homens que foram elevados ao poder em Israel, os heróis de Deus, né? Como José do Egito, Davi, Daniel na Babilônia, eles não foram elevados ao poder pelo mero parlar, porque falavam bem, porque tinham uma política desafiadora, por isso iriam ascender ao trono. Não. Eles tiveram sua ascensão ao trono político a partir de milagres sobrenaturais. Se não fosse o sonho de José revelar o sonho do rei, ele jamais teria subido lá, jamais teria sido governador do Egito. Foi por causa de que a intervenção sobrenatural, aquilo que o Estado não tinha capaz de fazer, foi encontrado naquele que realmente tinha Deus. Ou seja, o Estado é versado em astúcia, em artimanhas, em ciências. E aonde o Estado não consegue fazer, executar, alguém supera e com maestria, o Estado resolve, traga para o nosso lado que nós vamos ficar mais poderosos. Ou seja, então eles foram colocados, erguidos ao poder através de intervenções sobrenaturais. Da mesma forma, você pode ver, Elias era muito respeitado por rei Acabe, por aquele pessoal lá, por causa do milagre que ele fez. A moral que ele tinha lá não é porque falava bem por causa disso, não, porque ele mandou descer fogo do céu e queimar os profetas de Baal, porque ele mandou descer fogo do céu e queimar os capitães, seus 50, seus 100 soldados. Foi o sobrenatural que levou esses caras ao poder, não foi o belo parlar como na geração atual. Daniel também na Babilônia não foi porque falava bem, porque era inteligente, ele foi elevado ao poder exatamente por causa da fornalha de fogo que não o queimou, por causa dos leões, a cova dos leões. Então, a ascensão e elevação dos heróis da fé no passado não era pelo belo parlar, e sim pela intervenção sobrenatural. Então, Deus literalmente colocava eles na marra. Mas essa gestão teocrática foi eficiente o tempo todo? Cara, eu não sei o fim da história de José do Egito, assim, se ele terminou bem, continuou do início ao fim, né, temente a Deus. Mas Davi, homem segundo o coração de Deus, né, venceu o gigante Golias, matou um leão no braço, um urso no braço, milagre, intervenção sobrenatural. Um gigante que corria um exército inteiro, todo. Chegar lá Davi, um menino, arrebenta o gigante, vence um gigante que um exército não consegue vencer. Então, foi elevado ao poder por intervenção sobrenatural. Mas o final de Davi, que aberração, ele matou, adulterou. Salomão também diz que o fim dele também não foi muito bom, no meio das mulheradas, outros deuses. Você vê Nabucodonosor na Babilônia, Deus disse: meu servo, eu ordeno que todos os países ao redor da Babilônia curvem os seus pescoços e aceite a canga do meu servo Nabucodonosor. No final, Nabucodonosor se arrogou e Deus colocou o espírito de bicho nele, arrogância. No Novo Testamento, os homens de Deus, Novo Testamento, então observa o Estado aí, a presença da religião no Estado, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, os grandes heróis, discípulos, apóstolos de Jesus chegaram, os grandes chegaram, mas amarrados, acorrentados, por contestar o Estado, né? Por pregar o Evangelho. E o Estado tinha uma ideia a respeito deles, são supersticiosos, enganadores, são mentirosos. Jesus chegou a dizer: se vocês não acreditam nas palavras que eu falo, acredite pelo menos pelas obras que eu faço. Cara, eu ressuscitei defunto, o Estado não faz isso. Eu parei o mar, parei as ondas do mar, falei: acalma-te. A NASA não faz isso, a meteorologia não faz isso, cara.
Eu falei com a árvore, nunca mais nasça fruto de si. Ela secou imediatamente, o povo ficou assustado. Eu tenho controle sobre a natureza, sobre a morte do homem, nessa vida, outra vida. Acredito primeiro pelas obras que eu faço. Então, no Novo Testamento, eles chegaram ao poder, chegaram algemados, encarcerados por causa da palavra. Cristo, na verdade, ele confronta o Estado. O Estado quer punir, quer matar, quer julgar. É como se aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. E o Estado está sempre pronto a atirar a pedra. E nós somos treinados a querer, em primeiro lugar, a punição do agressor a todo custo. Será que a dor do que está sendo punido sara a dor daquele que foi lesado? Quer dizer, eu vou ter prazer, sentir justiça porque o outro está sendo amargurado? Jesus veio mostrar que mais do que você querer que seu inimigo seja amargurado por uma culpa que ele cometeu, Jesus quer que ele se converta. Jesus quer recuperá-lo, porque o sistema presidiário em casa não recupera o homem, e a igreja recupera. Vai lá na igreja para você ver, nas religiões, os que são evangélicos, os que são religiosos praticantes, eles são produtivos à comunidade, eles não são nocivos, não dão despesa à segurança pública, aos hospitais por causa das drogas, do álcool. Então, a conscientização de Deus, do amor, recupera muito mais do que submeter o sujeito ao sofrimento. Não que ele não deva pagar pelos seus crimes, mas que a igreja de Cristo não se baseie nesse sentimento da punição, do castigo. Até porque Jesus disse: se não perdoardes, não vos será perdoado. Quanto aos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Você já pensou se amar uma pessoa que é inimiga sua? Com Jesus é tiro, porrada e bomba. É confronto frontal às nossas convicções. Entendeu como é que a gente tem que ser mais de Deus do que menos nosso e do Estado? E se abrimos porta para uma igreja que se diz: quero levar Cristo ao Estado, a religião ao Estado, como assim? Se a função do Estado não é essa? Oferecer um Cristo que nem a própria religião tem. Se tivesse, continuariam ressuscitando mortos, né, desafiando a natureza. A intervenção sobrenatural estaria aí. Porque os mesmos milagres que se contam nas igrejas evangélicas hoje são os mesmos que se contam na Aparecida do Norte, na Igreja Católica e na Macumbaria. Não há um desafio sobrenatural como havia acontecendo na época dos discípulos, dos apóstolos. Igualou, nivelou tudo. Então querem oferecer uma religião. Religião o quê? Religar o homem com Deus. O significado da palavra religião? Religar. Religar porque foi desligado um dia. Mas religar com Deus por quê? Qual que é a natureza? A biografia dele: ele é amor, ele é perdão, ele é paz, ele é longânimo, ele é benigno. E como é que queremos inserir numa religião religar o homem a Deus, promovendo um sentimento de ódio, que é o contrário do amor, instigando o castigo, a punição? Bandido bom é bandido morto. Isso vem de Cristo? Não, bandido bom para Cristo é recuperado, dando fruto e pregando mais do que eu, produzindo mais do que eu, que enquanto você está aqui, eles estão na penitenciária, alguns que converteram, estão no hospital, estão pregando e fazendo mais bonito que você. Matar, armas. Jesus censurou isso. Então não é religar. Essa religião que está tentando chegar e adentrar ao poder não é a cristã, não tem nada a ver com Cristo. Porque Pedro, quando arrancou da espada a magia, falou: faço não, Pedro. Se eu quisesse alguma proteção, eu pedia aqui uma legião de anjos que chegava e matava esse povo todo. Não preciso dessas coisas. Já não crê, é um pessoal apostatado, né? Porque acreditar em arma de fogo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem. Na verdade, não temem mais, por isso não tem mais essa segurança para confiar que Deus é o protetor desse clero. É isso, um forte abraço.